Bom, pessoal, então, né, respeitando o horário, a Prof cumprimenta todos vocês, é muito bom estar aqui, sempre, né, estar aqui, poder conversar com vocês, mesmo que eu olho aqui esse número, né, são 36 alunos na chamada, a gente tem 10 até agora, mas a Prof vai começar, então, respeitando as regras e o horário, depois fica gravado, então, todo o material ali que a gente vai trabalhar essa aula, tá? Então, essa aula de hoje, ela faz parte ainda da unidade 1, que ela era composta, então, por duas atividades, né? A primeira atividade, que foi o questionário, que vocês já fizeram, né? E sobre as normas de auditoria, que elas estão presentes em todos os trabalhos de auditoria. Então, a ética, o código de ética, vocês conseguiram ler aquele material? Não ficaram com nenhuma dúvida com relação às normas, com relação ao questionário? Foi tudo bem? Tudo certo? Não tem De nenhuma minha dúvida? A parte, foi bem Prof. tranquilo, prof. Tinha apenas um. Tá, a Prof tinha apenas lá no fórum, né? Teve apenas uma dúvida lá e a Prof respondeu. Então, depois não teve mais colocações. Então, mas mesmo assim, depois, se forem estudar e tiverem alguma dúvida, eu permaneço à disposição de vocês, tá? Então, esse conteúdo da aula de hoje, que é os controles internos, então, sempre antes de uma atividade, a Prof vai ter uma aula online com vocês, tá? Desses encontros síncronos, então. E a minha ideia sempre é explicar bem a atividade para que vocês não saiam com dúvidas desta aula, tá? Onde a gente pode conversar e só algum detalhe, depois a gente vai trocando ideias lá pelo fórum. Então, o segundo conteúdo são os controles internos. Os controles internos, eles fazem parte de todos os trabalhos de auditoria, tá? Então, a auditoria, ela é um órgão, auditoria interna, auditoria operacional, ela é um órgão, um dos órgãos da governança corporativa, tá? Ela faz parte, então, dos agentes de governança corporativa, assim como, então, o conselho de administração, o conselho fiscal, a assembleia, a auditoria externa, a auditoria interna, ela também é um agente de governança corporativa, tá? Então, ela também atua como agente de governança. Então, a Prof traz aqui para mostrar para vocês brevemente como que ela fica na estrutura da governança, até porque eu sei que esse semestre vocês estão trabalhando o PI de governança, né? Então, olha só, ele faz parte, então, o comitê de auditoria, né, dessa estrutura e está localizado, então, abaixo do conselho de administração, né? Então, ele está localizado a auditoria interna. Por quê que a auditoria interna, então, é um agente de governança? Porque ela tem responsabilidade de auditar a auditoria interna, ou seja, auditar, verificar se está correto, todos os processos de uma organização. Todos, não são alguns, tá? Então, todos os processos, eles são auditados pela auditoria interna. E como que a auditoria interna, então, ela chega, faz esse trabalho? A partir dos controles internos, que é o controle de cada uma das áreas, que é o que a gente vai conversar agora, trabalhar, né? A Prof vai explicar bem certinho o que que é. Então, como agente, ela faz parte, como uma agente de governança, está aqui dentro, e para ela conseguir fazer o trabalho dela, ela precisa ir lá em todos os setores e verificar se os controles internos, que é os processos que envolvem, que vão envolver aquela rotina, se eles estão acontecendo
de acordo com a legislação que faz parte de cada um daquele processo e também das regras internas da empresa, tá? Então é importante que sempre tenha esses dois lados, certo? Então, no material que vocês têm, né, sobre controles internos, a prof agora entra e vai explicando, então, como que ele se comporta, tá? Então, de acordo com os autores, ele pode ser entendido como todos os instrumentos da organização, destinados à vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que permitem, então, prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que vão produzir reflexos em seu patrimônio. Então, utiliza-se muito na auditoria o termo assim: a auditoria visa proteger o patrimônio da empresa. Por quê? Porque ela está analisando e identificando cada um dos processos, se eles estão corretos, se estão acontecendo corretamente. E também no sentido de prevenir, não apenas de identificar o erro ou a fraude, mas também no sentido de prevenir, né? Ela fica ali orientando e destacando, então, essa forma de prevenir, então, os acontecimentos. Então, ele representa em uma organização o conjunto dos métodos e das rotinas, com o objetivo, então, de proteger esses ativos, produzir dados contábeis confiáveis e auxiliar a administração na condução ordenada dos negócios. Então, por que nas estruturas de governança está presente a auditoria, então, interna, né? A externa, ela vem a ser, em todas as empresas de grande porte, uma obrigatoriedade, tá? E a auditoria interna, como agente de governança, ela vem, então, diretamente nessa parte operacional da empresa, onde vai conduzir, então, os processos, tá? Então, ele é parte integrante de cada segmento da organização e cada procedimento corresponde a uma parte, um conjunto do controle interno. Então, falando dessa forma, assim, né, a prof quer só perguntar para vocês, assim, vocês têm noção de como, na prática, é um controle interno? Como seria na prática? Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Para vocês entenderem, então, para a prof explicar. Esse exemplo está no material. E eu quero mostrar para vocês assim. O papel, esse papel de agente de governança, de proteção do ativo, ele faz parte, então, pode não necessariamente ser desenhado, mas descrito de uma forma que a auditoria entenda. Mas eles precisam conhecer no detalhe o controle. Aqui eu demonstro um exemplo de um controle interno de uma gestão de compras. Então, vocês vão dizer assim, prof, quanta caixinha? Sim, entender os controles internos é entender nesse sentido. Auditar, vou citar o exemplo, é saber que o processo de pedido de compras envolve a área solicitante, as pessoas que autorizam compras, recebimento e o financeiro. Nesse caso, que a prof está exemplificando. Outra coisa, não existe modelos de controles internos prontos. Por quê? Porque cada empresa cria de acordo com os seus objetivos. Por isso, o auditor, ele antes de iniciar qualquer trabalho de auditoria interna, ele antes precisa entender todos os processos, como funcionam. Porque se ele não entender,
ele não consegue dizer se está correto ou não, do ponto de vista da legislação e do ponto de vista também das regras internas da empresa. Então, nesse exemplo, tá? Essa empresa estipulou que na gestão nos pedidos de compra tem que ter a necessidade de compra, o fornecedor tem que ver se está faltando, tem que identificar no cadastro, gera um pedido, identifica se tem autorização eletrônica, consulta os pedidos da sua área, autoriza o pedido eletronicamente, não assina o documento motivo de pedido, pedido não autorizado. Então, assim, o que acontece? Observem que é uma regra que tem que ter pedido para ter compra, nesse caso aqui, certo? Então, o auditor, ele vai lá e vai identificar, bom, essa compra aqui, qual é o número do pedido que está vinculado a essa compra? Ah, é o número do pedido tal. Qual foi, quem autorizou eletronicamente? Está autorizado com o número de compras que era solicitado? Então, isto é analisar um controle interno, que é a atividade que vocês vão fazer depois. Vocês vão ter depois que escolher um controle de uma área, da empresa que vocês trabalham, da onde for, e desenhar um controle interno. Mas não é 4, 5 caixinhas. Recebe, paga, envia a nota para o contábil. É todas as regras de recebimento. Qual é a regra? Tem que contar o produto, tem que olhar se a embalagem não está deteriorada, tem que olhar se a data de validade não chegou muito próximo do vencimento. Então, tudo isso tem que ser escrito e entendido antes, desenhado, para que você possa, então, executar um trabalho de auditoria eficiente. Por quê? Primeiro, porque se você tem todas essas regras, o correto, o auditor sempre vai sugerir que seja por escrito para que a pessoa responsável por esse setor, ela detenha desse conhecimento e além dela deter desse conhecimento, que esteja assinado por ela. Tá? Exemplo lá, vamos assinar, vai estar assinado pela Stephanie, ela vai assumir esse setor e ela vai então assinar que ela entendeu. Então, quando vai efetuar a auditoria, está assinado que ela ia cuidar a data de validade, se não tinha produto deteriorado, e quando você for auditar, você vai chegar lá e vai olhar as regras para aquele controle interno, para aquele processo. Esse desenho, esse entendimento de como é o controle interno. Isso é o controle interno, meus alunos. É como que funciona essa área. Então, como o trabalho da auditoria não tem outra forma de acontecer a não ser esta. Então, a gente vai lá, vai olhar o controle da empresa, vai entender as regras e, citando esse exemplo, a regra era esta. Chegamos lá, a funcionária tinha ciência que tinha que ser daquela forma, então você chega lá e identifica que o produto está próximo da data de validade, chegou hoje, 5 de março, com validade para 30 de março. E tem uma regra interna da empresa que no mínimo 60 dias de vencimento, determinados produtos. Aí você vai lá, olha, identifica que não é isso que aconteceu. Então lá o auditor está relatando que o processo não ocorreu como estava escrito para ocorrer. Jamais na auditoria, se vocês leram as normas, tem lá uma regra assim, imparcialidade. Na auditoria não cita-se pessoas, cita-se controles, processos. Então, no relatório de auditoria vai estar escrito como o processo
da chegada do produto não está de acordo com as regras, ou seja, o produto chegou com vencimento 20 dias após, sendo que a regra é 60 dias. Ponto. Agora, não cabe ao auditor dizer que foi a Stephanie, foi a Juscelane, foi a Milene. Quem foi que fez isso? Isso não é a área de auditoria. A área de auditoria, o foco é processo e proteção do patrimônio. Esse relatório, ele vai ser entregue ao diretor da empresa. Cabe a ele saber para quem ele deu a autorização, ele tem aquela função para fazer esse trabalho. E é ele quem vai chegar lá e vai tomar as providências que ele entender cabível. Tá? O papel do auditor, então, é identificar, destacar, identificar erros, fraudes e problemas de prevenção, tá? Por que você vai destacar isso? E aí você vai destacar, por exemplo, a data de validade, se não vende, tem que verificar se tem troca. Se não tem, vejam o problema que o fornecedor tem, que a empresa tem. Né? Então, tudo isso o auditor vai contextualizar, que a regra, né, não foi cumprida e por essa conta, se não vender em 20 dias, o produto estará vencido. Então, esse é o papel da auditoria. E assim é feito em todos os setores da organização. Todos os setores da organização. Ou seja, dentro do financeiro, você vai ter lá inúmeros controles internos. Por quê? Você vai ter o controle interno de recebimento, controle interno de pagamento, controle interno de cheques, controle interno de cartão de crédito, controle interno da conta lá bancária, do Office, como que funciona, controle interno das assinaturas. Então, dentro de um único setor, eu tenho inúmeros controles internos que acontecem. Tá? Então, observem que nesse aqui mesmo do pedido, ele foi só até um pedaço. É um exemplo que a prof trouxe para mostrar para vocês. Porque esse pedido, ele envolve muito mais coisas. Ele envolve ainda a conta, o fiscal para digitar a nota, né, que chegou de compra, o contábil para contabilizar essa nota, para dar entrada no estoque, né, para dar saída quando for vendido, para depois chegar no financeiro para pagar. Então, aqui é exemplificando parte de um processo, tá? Então, a atividade que vocês vão ter que fazer ao final desta unidade é isto, é identificar um processo e desenhar ele no detalhe como é que funciona, né? Então, esse controle, e se por acaso vocês têm um processo que vocês desenham e identificam já melhorias para sugerir, que a auditoria, quando está olhando e entendendo o processo, muitas vezes ali mesmo já surgem sugestões de melhorias. E a gente detém, então, também dessa parte que pode, então, sugerir melhorias nesses controles. Milene, você entendeu? Até o final a prof ainda vai falar mais da atividade, mas ficou um pouco mais claro para você? Sim, prof. Tá? Então, se define um processo e aí você vai mapear e desenhar ele, tá? Então, o controle interno é um processo que se destina a um objetivo, não é um fim em si mesmo, né? A finalidade dele, então, aqui no caso, é o objetivo de acontecer o processo de gestão de compras de uma forma que atenda à legislação e às regras e os objetivos da empresa, tá? Então, eles são exercidos por pessoas, não é meramente um conjunto de manuais, políticas e formulários. São pessoas trabalhando em todos os níveis de uma organização, tá? Então, a prof gosta de salientar muito quando falo essa parte, porque como vocês vão ter a brilhante oportunidade nessa disciplina
de auditar documentos reais de uma empresa, vocês vão identificar processos que não estão de acordo. E isso é muito comum nos trabalhos de auditoria. Por quê? Porque ele é executado por pessoas, tá? E pessoas, a prof sempre usa a seguinte frase: só não vai errar aquela pessoa que nunca fizer nada. Esta é a pessoa que não vai errar, tá? Então, por ser um processo executado por pessoas, em algum momento pode esquecer de alguma coisa, né, de fazer determinado processo, e é por isso, então, que existe a auditoria. E por isso também que ela tem, então, tão clara em suas normas a imparcialidade, né? Eu não vou citar quem foi, não interessa. Ele tem que proteger o patrimônio a partir do processo. Então, espera-se que o controle interno ele traga razoável segurança, não absoluta, para a alta administração de uma organização. Por que não absoluta segurança, tá? Porque assim, quando se trabalha nas normas com essa palavra razoável, porque quando a pessoa decide e ela quer, então, burlar um controle interno, sempre pode acontecer isso, tá? Então, exemplo, no exemplo que a prof colocou, ali, a assinatura para liberação, ela é eletrônica, certo? Como que acontecem as assinaturas eletrônicas? Ele é no sistema, ele é parametrizado, né? Ele é configurado lá no sistema, que é aquela assinatura eletrônica, e que o usuário tal tem autorização para fazer essa assinatura. Bem como, praticamente em todos os sistemas, eles têm a opção, porque não são todas as empresas que utilizam dessa ferramenta. Alguns não têm necessidade, já o profissional faz a compra e imediatamente é liberado para os setores contábil, fiscal e financeiro. Não tem necessidade de ter mais alguém. Então, diante desse contexto, a maioria das empresas não tem essa assinatura eletrônica ainda. E aí, o que que acontece? É uma opção parametrizada, né? Se a pessoa ir lá entender desse conhecimento, ela entra no sistema e desmarca a opção assinar eletronicamente. E aí? E aí não tem acesso às senhas. Então, por que se trata de razoável? Porque ele sempre será um desafio. Sempre, tá? Tinha uma aula que os alunos perguntavam, prof, mas vai ter trabalho para um auditor interno todos os dias? Porque 99% dos casos, eles são funcionários, né? Como um outro profissional, enfim, contratado, CLT. Sempre vai ter trabalho para o auditor interno? E a prof diz sempre, todos os dias. E quando eu terminar de auditar todos os setores, também vai ter, porque você vai voltar e vai ajustar, pelo motivo que a prof falou antes. Porque processos são realizados por pessoas e pessoas todas estão sujeitas a erros, tá? E também pela parte da legislação, né, que a prof gosta e salienta, que existem principalmente na nossa área, ele tem significativas mudanças, né? Então esse profissional também tem que estar atualizado com relação a essas legislações, para que ele possa dizer, olha, foi atualizado a normatização tal e esse controle interno precisa ser ajustado, precisa ser alterado conforme a legislação. Então, é duas preocupações que, então, perfazem a caminhada de um auditor interno. Tá? Como que se avalia esses controles internos, né? Então, a avaliação do controle interno, ele é importante para o auditor, por quê? Porque ele vai designar o número de testes
que o auditor vai fazer. Ou seja, se ele identifica que então esse controle, né, é um controle bom, ele vai fazer menos testes, né? Por quê? Então o número de testes vai de acordo com o entendimento dele. Então, quais são as fases que ele tem? Primeiro, ele vai fazer o levantamento do processo, que é o que a Prof já mostrou para vocês. Ou escrito, que é a atividade, né? Ou desenhado, certo? Não existe. Então, assim, ser contratado para fazer um trabalho na prática, qual é o primeiro passo? Entender o processo. O profissional que não faz isso, ele não vai fazer um bom trabalho de auditoria. Por quê? Porque ele pode estar, então, falando algo que não vai ao objetivo e a regra que a empresa estipulou para a empresa dela. Então, ele precisa, primeira coisa, levantar e conhecer o processo. Depois, ele vai analisar esses controles, né? Como foi mostrado antes, eu vou olhar cada um desses processos e vou ver, então, a terceira etapa, verificação da conformidade dos procedimentos executados e da eficácia adotado no processo, tá? Então, se ele está em conformidade, né, e se está sendo, então, eficaz, tá? Então, para avaliar, o auditor precisa efetuar o levantamento, dessa forma ele vai conhecer, documentando os procedimentos, identificando os objetivos que estão envolvidos e evidenciando os controles que suportam, então, a sua eficácia. Tá? Então, exemplo de levantamento de controles internos. Então, aqui a Prof ia mostrar o exemplo que eu mostrei antes para vocês, tá? Ali do desenho. E a partir do levantamento das informações, através do levantamento prévio, o auditor avalia os riscos. Tá? Qual é o nível de risco que tem aquele controle? Ele é um nível alto, ele é um nível médio ou ele é um nível baixo? Tá? Então, como faz essa avaliação? A Prof também colocou lá disponível para vocês um exemplo. Como que eu vou avaliar? Exemplo de um controle interno do caixa, tá? Do caixa de uma empresa. Primeiro ele vai conversar com o profissional, tá? E vai anotando tudo lá. Sempre o auditor, esse tipo de trabalho, você vai sempre, então, organizado para executar esse trabalho, tá? Ou seja, você vai com as perguntas prontas, tá? Você não vai chegar lá, né? Então, você precisa ir com as perguntas prontas. Então, nesse exemplo aqui do caixa, tá? As funções do caixa, elas são limitadas às específicas de caixa. Descreva outras funções executadas pelo caixa. Então, aqui a Prof quer citar um exemplo, tá? Então, se a mesma pessoa que opera no caixa, ela vai operar no caixa, se ela recebe o produto, se ela digita a nota, se ela paga o fornecedor. Tudo a mesma pessoa. Como que entende-se esse controle? Ele pode ser melhorado? Bom, mas a empresa pode dizer assim para você, ele não tem estrutura para ter 3 profissionais, né? Um exemplo. Mas então, observe esse processo. Então, porque se a pessoa que faz tudo essa é uma indicação de auditoria, que a pessoa que paga não seja a mesma que tenha o contato, que faça a compra. Por quê? Porque existem muitos vícios nessas áreas, né? E com o tempo, pode, não significa que vai acontecer. Então, muito mais problema de auditoria a gente pode ter quando é a mesma pessoa. Por exemplo,
As mercadorias podem não ter a data sempre de validade. Existem inúmeros exemplos que a Prof cita, entre eles, assim, casos práticos em que, tipo, lá no sistema da pessoa, ele precisava, para um final de ano, exemplo, 100 unidades de um produto. Bom, mas como aquela pessoa era muito amiga, enfim, alguém desistiu da compra, ela tinha que cumprir aquelas metas, e chegou lá e disse assim, me compra aí 200, só esse final de ano, para me dar uma ajuda, enfim, né, e aquela compra acabou acontecendo. Por quê? Porque a pessoa estava sempre ali, né, já tinha um contato, você já tem amizade, né, então, assim, essas coisas, né, a auditoria vai ali, vai evidenciar, vai identificar, olha, tinha necessidade de ter 100, mas foi adquirido 200. Ponto. Então, qual a sugestão? Que exista uma segregação de função, né? Que duas pessoas, então, se não pode ter três, que duas pessoas façam. Por quê? Porque vai ser vai já inibir, né? Então, você já sabe que esse controle, ele tem que ter mais cuidado, né? Depois aqui, tem todos um monte aqui de perguntas que a Prof colocou, né? Exemplo de como eu vou chegar para entender um caixa. É vedado o acesso do caixa a registros contábeis e contas de clientes? O caixa tira férias regularmente? Como se processa a transferência de responsabilidade, inclusive no seu retorno, né? Exemplo, então, no retorno, como que acontece na saída, no retorno? Qual que é o processo? Né? Então, é feito a contagem do caixa quando a pessoa sai, é conferido o saldo, é entregue para ele, olha, estou saindo de férias, o caixa não tem diferença, nem sobrando, nem faltando, né? Tá aqui tudo certinho, agora você vai assumir, né? E quando você voltar, é feito novamente a conferência, isso que é o que a gente quer escutar, né? Quando isso não acontece, o que que o auditor vai fazer? Ele vai lá e vai sugerir, olha, o ideal é que, ao sair de férias, seja efetuado o levantamento do caixa, conferido físico o recurso, né, para que, se der um problema, um engano, que seja o que acontecer, quando a pessoa voltar e assumir o caixa dela, o saldo vai estar corretamente, né? Então, para saber quem vai ser responsável nesse período, né? Então, tem a questão das senhas dos caixas, né? Quem pode operar a senha? Aqui a Prof conta sempre, né? Não deixar a senha para o outro. Senha é algo que é pessoal, né? Não pode se passar a senha para outras pessoas. Então, a responsabilidade fica todo ali no registro daquele caixa, enfim. Então, aqui tem uma série de questões, né, que vocês podem olhar. Então, já para fazer a atividade, caso vocês tenham a oportunidade de fazer uma entrevista e conhecer um controle interno, né, só para vocês entenderem como funciona. Cheguem lá, perguntem como que funciona, como que é aquele setor, quais são as regras, isso está escrito. Outra coisa importante é estar escrito, né? Está escrito que a pessoa que assumiu o caixa, né, a Natália vai assumir esse caixa, está escrito, assinado por ela, quais são as regras do caixa, porque, por exemplo, se em nenhum momento ela assinou um documento e faltou recurso no caixa dela, como que a empresa vai ter argumentos para chegar e dizer, você é responsável por essa falta de caixa? Ela vai dizer, mas eu nem sabia como funcionava. Então, a auditoria vai sugerir, para vocês verem onde vai o trabalho da auditoria, quem é o operador de caixa. Então, aquela profissional tem que saber as regras e tem que assinar que ela sabe as regras. Tá? Então, esse aqui é o modelo que a Prof deixou aqui, então, para vocês olharem, tá? Tá lá no material, se tiverem dúvidas, é só me pedir. Então, a gente acaba avaliando esses controles, se ele é alto, médio e baixo, tá? Então, quando ele é um risco muito alto, quando diminui diminui ou extinção da qualidade dos produtos ou serviços prestados, né? Então, tem controles internos
que eles podem trazer situações tão desconfortáveis que pode até extinguir um produto que esteja no mercado, né? Então, por exemplo, num processo de fabricação, né? Então, um lote de produto foi fabricado, né? A prof quer contar um exemplo aqui para vocês, né? Um exemplo prático, vivenciado também, né? Eu não vou citar por ética, então a prof não vai citar aqui o nome da marca, né? Então, o que aconteceu? Nessa empresa de fabricação, nesse processo de fabricação, um controle interno, no controle interno, ele estava escrito assim: após a fabricação, tem que ser testado o produto antes de largar no mercado. Enfim, a empresa teve sérios problemas, foi ali na pandemia, né? E a redução de funcionários, enfim. E o pessoal que fazia os testes, eles não estavam quando foi fabricado aquele lote de mercadorias, tá? Então, eles não estavam presentes, enfim, a empresa, para vocês terem ideia, ela tem mais de 50 anos, tá? Essa empresa é uma empresa bem tradicional, uma marca bem tradicional. E aí, o que decidiu-se internamente, né? É muito raro ter um problema quando sai da fabricação. Vamos largar esse lote, em virtude das pessoas, da redução, enfim, sem teste. O que aconteceu? O produto era máquina de fazer pão, aquelas que faz o pão pronto. O produto, o que aconteceu nesse lote? Não sei se alguém tem essas máquinas, né? Embaixo tem uma forma, aí tem os botões, tem uma forma, e embaixo dessa forma tem tinha uma coisa redonda assim que faz a forma girar para os dois lados, para amassar o tal do pão. O que aconteceu? Nesta peça, esse lote saiu com problema. Era o lote todo. O que aconteceu então? Todas as pessoas que compraram o produto levaram novamente para a garantia. Mas o que saía fora do mercado? O que saía? Ah, a empresa tem mais de 50 anos, deve ser um problema de produção? Acham que era isso? Não. Como a marca piorou, comprei dessa marca e não presta mais. Porque quando a pessoa ligava, dava esse problema. E foi um erro. Observem aqui também a importância, a presença da auditoria em todos os processos. Estar lá e dizer, não pode, sugere-se que não sai. O processo exige que faça o teste. Por que não fazer? Foi uma redução. Então, assim, o que aconteceu? Acabou, não diminuiu muito as vendas, já era um período complicado. E outra coisa, as pessoas não associaram só a máquina. Então, a redução dos produtos daquela marca foi significativa naquela região onde estava aquele lote vendido. Porque o que aconteceu? Eu vou pensar, eu vou comprar de outra marca, porque eu comprei a máquina de pão e acabou acontecendo isso. Então, essas notícias, elas são muito ruins. E por um detalhe, uma pecinha dentro daquela rosca que quando girava, ele não fazia o trabalho como tinha que ser feito. E acabou dando. Então, isso é um controle interno, isso que a prof diz. Então, houve uma falha. E por quê? Porque pessoas falham, né? Porque situações acontecem. Então, sempre vai ter esse tipo de coisa nas empresas. Tá? Só que o cuidado que tem que ter é esse. Então, como que a auditoria prevê isto? Era colocando no relatório que esse processo não sempre tem que acontecer. Esse controle interno tem que seguir dessa forma. E que ao não seguir, será apontado pela auditoria
que aquele processo não seguiu. E outro ponto, a pessoa que faz o teste tinha que dar um ok no lote, né? Então, isso é uma proteção da auditoria sugerindo, ó, tem que ter, não pode largar no mercado sem ter ok da pessoa que efetuou todos os testes. Por quê? Porque a prof vai dizer assim, isso vai evitar, vai minimizar muito, né? Pode acontecer, pode também, mas vai minimizar muito. Tá? Então, quando o risco é alto, é quando diminui a qualidade dos produtos, quando tem prejuízo à imagem que a empresa tenha perante os seus clientes. Então, assim, essas empresas não fazem uma ou duas, os lotes são grandes, né? E como a prof disse, vai lá e explica que foi isso, que foi um processo e tal. O pessoal não quer saber que comprou e que não prestou, é isso que ele vai sair falando. E a marca, e daí já generaliza tudo, né? Então, interferência financeira nas operações da empresa, também, quando tem um processo, um controle interno, que se ele não ocorrer de forma adequada, como tem que ser, vai ter interferência nas operações da empresa, tá? Aqui a prof quer citar um exemplo na área de recursos humanos, que é um exemplo que a prof sempre cita aqui nessa classificação dos riscos, quando os processos eles não ocorrem adequadamente e que a empresa pode ter futuras ações trabalhistas. Então eu sempre digo, né, pode ter interferências nas operações da empresa. Por quê? Quando os processos, né, eles têm alguns processos que não são executados de forma adequada, e que podem causar sérias ações trabalhistas futuras. Então, a gente sempre classifica esses controles, então, como alto, né? Quando a gente visa que pode trazer exemplo, né? Quando a empresa não tem a preocupação, se tem cartão ponto, tem que ser registrado, né? Porque caso não for registrado, se tem a regra do cartão, correto é que seja registrado, senão não precisava existir, né? Então, futuramente, isso pode trazer sérios problemas. Bom, quando o risco é médio, é quando ele diminui parcial a qualidade dos produtos ou serviços prestados, sem a sua total extinção, né? Então, assim, ele está com um risco médio, né? Que ele vai, então, diminuir parcialmente a qualidade, tá? Quando ele é baixo, então, quando tem interferências pontuais no processo, que podem vir a afetar a qualidade de produtos ou serviços prestados, ou seja, é algum ponto que não está apenas correto ali, e ele vai ser, então, um risco baixo, tá? Então, quais são os objetivos desses controles? É salvaguardar os interesses da empresa sempre, tá? A precisão e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais. Então, sempre é bom ter cuidado, né, com isso, estando auditado. Você também vai ter a segurança de que aqueles relatórios estão adequadamente, né, porque eles são bases para você trabalhar, para você confrontar os dados, o estímulo à eficiência operacional, né? Você vai estar estimulando a empresa a essa eficiência nas operações, né? Então, por ser o controle envolver todos os processos. Aderência às políticas existentes também é um objetivo, porque esse aqui é o motivo de existir a auditoria, né? É aderir às políticas existentes, bem como à legislação, tá? A legislação é muito importante. Estar de acordo com todas as atualizações da legislação. Pessoal, nenhuma dúvida? Bom, então aqui o Crepaldi, né, ele classifica esses controles em 3 etapas, né, que são os operacionais, que eles são relacionados às ações
que propiciam o alcance dos objetivos da entidade. Então, é todo aquele processo operacional que vai fazer com que a empresa atinja os objetivos. O contábil, que ele está relacionado à veracidade e à fidedignidade dos registros e das demonstrações contábeis. Então, esse controle interno contábil, a preocupação, então, da auditoria interna, ela vai além do processo, né? Ela também olha o resultado deste processo estar ocorrendo de forma correta, porque contabilmente, tá? Porque contabilmente ele também tem que estar com dados corretos, né? Então, assim, a Proficita, exemplo de empresas que têm filiais, né? As empresas têm filiais e, eventualmente, elas estragam um equipamento numa filial. O que as empresas fazem? Transfere aqui para mim porque eu preciso, estragou o equipamento X. Isso existe uma nota de transferência, né? Um detalhe tão simples, mas que às vezes é tão rápido. Olha, o funcionário tal está aí, manda para mim já. É encaminhado e nem sempre ele vai com a nota fiscal. Então, quando a auditoria vai efetuar a contagem, ela vai lá, vai pegar o relatório contábil e vai identificar qual é o saldo que tem lá. Identificando, vai contar item a item, vai faltar aquele produto. Ah, mas o produto está na filial tal. É da empresa, está na filial tal. Não interessa para a auditoria. Para a auditoria, lembram da aula passada? Em Deus a gente acredita, o resto é fatos e dados. Se naquele relatório, naquela filial, consta aquele equipamento, é ali que ele tem que estar. Não é em outro lugar. Tá? É ali que ele tem que estar. Tem que ser feita a nota de transferência. Então já é algo para a auditoria identificar. Tá? Ela tem que enxergar ali. Outro ponto muito importante, a auditoria vai lá, pega um relatório contábil e vai fazer a contagem do ativo imobilizado. Quando ela está fazendo a contagem, ela identifica lá que a empresa tem 15 climatizadores. Ela foi lá em cada peça e localizou os 15 climatizadores. Contou, foi lá, verificou, está correto com o relatório contábil no imobilizado. Acontece que a gente vai além da contagem. A gente vai ligar os 15 climatizadores. Mas para quê? Para saber se funciona. Porque se ele não funciona, não é ali que ele tem que estar. E assim a gente encontra muitos produtos em desuso, já constando no ativo imobilizado. Alguns que nem tem mais como consertar, que deveriam ter sido dado baixa, mas que não foram. Por quê? Porque a baixa do ativo imobilizado tem uma NBC, né, do ativo imobilizado, que trata, então, todo ativo que não tem como ser de trabalho, né, você tem que efetuar a baixa. Só que o que acontece? Ele dá impacto no resultado da empresa. E por esse motivo, existe grande resistência em efetuar essas baixas, porque vai ser um resultado negativo. Então, a auditoria identifica esses pontos. Por quê? Porque ela também é responsável pela fidedignidade das informações. E o que significa ser fidedigno? É dizer que o que existe no ativo imobilizado existe realmente e eu posso vender. É a transparência daqueles números.
daqueles relatórios que são passados. A auditoria busca identificar e dizer o que está ali está correto. Tá? Então, por isso, também envolve essa parte contábil. Depois também tem a parte normativa, que faz parte, então, dos detalhes que a prof já repetiu tantas vezes, né? É a regulamentação, então, que tem tanto interna quanto externa. E aqui, quando a empresa não tem, por exemplo, auditoria interna e contrata uma auditoria interna, é gritante, né, o número de informações e o auxílio que esses profissionais trazem. E a prof quer contar por quê? Porque muitas empresas têm inúmeras regras, mas eles não têm arquivado, escrito. Eles chegam, contratam a pessoa e dizem, olha, tua função é essa, você vai trabalhar assim, assim. Como que vai ser cobrado daquela pessoa se você não tem aquilo documentado? Então, é um dos principais pontos que a auditoria sugere: escreve, deixa escrito, faz uma normatização interna, deixa escrito, né? Faz isso, deixa lá, porque a pessoa, você vai ter como chegar, como cobrar da pessoa depois, tá? Então, tem esses normativos aí. Então, percebe-se que o controle, apesar de ser utilizado para prevenir irregularidades e sugerir melhoria nos processos, ele depende, sobretudo, da ação humana. E para concretizar e atingir os seus objetivos. Sabe-se que a ação humana pode ser falha, e isso se observa nos casos em que as regras do controle não são bem compreendidas pelos seus executores ou são até mesmo negligenciados, tá? Então, a ação pode ser falha, como a prof falou, nos casos em que as regras não são bem compreendidas. Em muitos momentos, quando você está executando o trabalho de auditoria, você até tem a convicção que a pessoa detinha daquele conhecimento, mas que era algo mais trabalhoso para ela e era melhor não fazer daquela forma. Muitas situações isso acontece. A pessoa sabe que tem que fazer, mas ela sempre fez, ou uma mudança, numa alteração que teve, ela sempre fez do outro jeito. Por que que ela vai mudar depois? Tá? Então, depois também tem os casos em que há conluio de funcionários, tá? Então, aqui a prof, vocês podem dizer assim, tem muito isso também, e eu vou contar um caso muito simples para vocês. A prof foi chamada um dia para fazer um trabalho bem simplesinho, na verdade nem era acompanhar um sorteio de uma torta para o Dia das Mães. Então, para ter mais lá, o empresário, para ter mais credibilidade, ele queria chamar lá, né, as pessoas e dizer assim, olha, esse sorteio, né, era algo bem simples, para vocês terem noção do que eu estou citando, tá? Do algo mais simples que tem, né? Então, ele disse assim, foi, né, chamado uma pessoa externa, que não tem nada a ver com a empresa, enfim, para que acompanhe o sorteio. Então, é muito importante para, né, fomentar esse negócio para nós, presentear uma mãe no Dia das Mães, enfim. Todas as pessoas que compravam acima de R$100, eles ganhavam um cupom para preencher, para concorrer a essa torta. Bom, então, tinha a caixinha lá, e aí a prof foi para acompanhar o sorteio. Bom, quando foi tirado o papelzinho, foi tirado por uma criança, né? Essa criança tirou um modelo bem simples, bem, né? Vocês verem, bem caseiro lá.
a criança tirou e casualmente, né, a criança tirou e foi o nome de uma funcionária que saiu naquele papel. Não que não possa, podia, porque não tinha regras diferentes, né? Qualquer pessoa que comprava, e os funcionários também compravam ali, então ela poderia sim ter ganhado. Só que para a surpresa, né, quando é então no processo de o que se definiu no controle interno antes de participar? Se for alguém vinculado à empresa, tá? O que vai fazer? Se o sorteio der alguém externo, tudo bem, né? Se der alguém interno, então vai ter que aumentar os testes de auditoria. O que é os testes? Dá uma olhada nas demais papel que tem ali, né? Se não tem muitos daquela pessoa, enfim, e também pegar e conferir o número do cupom que tinha que ter nessa carteirinha, se realmente corresponde daquela pessoa. Qual foi a surpresa? Ao abrir isso na frente das pessoas, então, né, abriram, saiu aquela pessoa, e claro que os procedimentos de auditoria não foram realizados ali na frente de todos que estavam presentes. A prof foi abrir a urna e olhar os demais papéis. Mais da metade dos papéis preenchidos era daquela funcionária. Mais da metade. Então, e foi verificado, pego ali 10, 15 cupom de teste, assim, identificado. O que acontecia? Ela não dava para os clientes, e muitos clientes não pediam para preencher. Alguns pediam, outros não. Quem pedia, ela dava o papelzinho para preencher. Quem não pedia, esquecia, e muitas pessoas esqueciam, ela então preenchia com o nome dela. Então, vejam só, algo muito simples, né? Então, ao ser chamada, né, ela identificada, então, por que fez isso? Né? E aí ela explicou que ela queria muito ganhar para levar para a mãe dela e que ela não tinha como comprar uma torta e que ela queria muito fazer isso, né? Ganhar aquela torta, e esse foi o motivo que fez com que ela fizesse aquilo. Claro, o dono lá, ele não teve, né, perdão para aquilo, porque a pessoa que faz algo assim, ele pode fazer outras coisas, né? A decisão não é da auditoria, é apenas mostrar, olha, aqui tem tantos cupom, né? Aí foi contado todos que tinha e foi entregue para ele, ó, aqui tem tantos com nome, a decisão é dele, né? Então foi olhado os cupons e viu que não era. Então, assim, sempre é ação humana. Tem inúmeros casos, né? A prof conta os casos simples e tem até o final do semestre, quero contar situações bem complexas para vocês de auditoria que acontece, né? Então, por ser por ação humana, pode ter o conluio, né? Pode ter a fraude, que isso é uma fraude, né? Fazer desse tipo é uma fraude. Como vocês olharam na norma, é um ato intencional, né? Então foi intencional, ela fez isso. Não interessa o tipo de fraude, né? Não tem como. E corretamente agindo, não interessa o tamanho. Fez incorreto. Não existe maneira certa de fazer a coisa errada. Se a pessoa faz uma vez, ela pode fazer outras, né? Então, para segurança, então as pessoas perdem por muito pouco, né? Elas colocam tudo em risco por muito pouco. Observem esse caso, tá? É um exemplo que a prof conta. Então, o controle interno ele está voltado para a execução dos objetivos da empresa e a auditoria ao trabalho organizado, tá? Então, o controle ele vai ser o quê? A forma que a empresa encontra para atingir os objetivos. E a auditoria é o trabalho que ela vai fazer para ver se está sendo correto executado. Por exemplo, no caso do bolo, não foi executado corretamente, né? A pessoa preencheu se beneficiando. Então, do ponto de vista de auditoria, o controle interno ele tem grande influência, pois é o ponto de partida dos trabalhos a serem realizados. Então, ele é o ponto de partida, né? Não tem como executar os trabalhos de auditoria, então, se eu não conhecer os controles internos, tá? Não tem como.
Então, compete ao auditor o estudo e a avaliação desses controles, com base na determinação da extensão da auditoria e para fornecer o conhecimento geral sobre a empresa, quer nos ciclos de exame, quer na empresa como um todo, né? Então, antes de executar qualquer tipo de trabalho de auditoria, eu preciso avaliar, né? Como a prof mostrou o exemplo ali, eu tenho que avaliar muito bem, conhecer muito bem o processo, né? Porque aqui eu quero contar outro exemplo para vocês, né? Você pode, então, comprometer o teu trabalho e o teu profissionalismo, né? Se você não conhecer o processo, como funciona e de que forma. Então, se tem um controle que o sócio decidiu que vai ser, que não envolve a legislação, mas que ele entende que é melhor para a empresa, a gente está ali para atender duas exigências: legislação e normas internas. Tá? Então, o que nós podemos fazer se a gente acha que aquela norma aplicada por ele é prejudicial à empresa? A gente pode sugerir e deixar registrado no relatório de auditoria essa sugestão de melhoria. Então, sugerir a gente pode, e não só como pode, a gente deve fazer, deve deixar documentado, tá? Que faz parte, então, desses trabalhos de auditoria. Então, como regra geral, todo o trabalho de auditoria inicia com o conhecimento do controle praticado pela empresa. Todavia, a fim de conseguir o máximo proveito do trabalho a executar, é recomendado que o auditor identifique os ciclos ou as áreas de maior influência ou risco na atividade global da empresa, de forma a neles concentrar sua atenção no estudo e avaliação do controle interno existente. Então, uma empresa como um todo, vocês imaginem quando a prof citou para vocês o exemplo do setor financeiro, né? O setor financeiro, quantos setores, quantos controles internos tem lá? Quantos controles tem no setor financeiro? Né? Então, assim, imaginem todos os setores de uma empresa: os recursos humanos, a contabilidade, o custos, área fiscal, né? Controladoria se tiver, diretoria, né? Cada um eu tenho que entender. Por isso que esse profissional é um profissional que conhece a empresa como um todo. Ele compreende todos os processos. Observem que o nome da nossa disciplina é Auditoria Operacional e de Gestão. Quando a prof explicava a aula passada o plano de ensino, a gente também vai trabalhar aqui e ver exemplos de gestão, né, de como auditar a gestão. A gente audita, inclusive, os atos dos administradores, das pessoas que estão no comando da empresa deles. E a gente tem que verificar também os processos que eles executam. Estão dentro das regras? Tá? Então, a totalidade dos ciclos operacionais e áreas merecem atenção do auditor para estudo e avaliação do controle interno, variando apenas quanto ao enfoque de acordo com os riscos envolvidos, tá? Então, por exemplo, a prof quer dizer uma coisa assim, um exemplo de risco muito alto que a gente sempre chama atenção é quando o empresário ele tem regras muito bem definidas, mas nada é escrito e nada assinado pela pessoa que executa. Por quê? Porque ele nunca vai poder chegar e dizer assim: Cíntia, você não está executando conforme você foi contratada. Ela vai dizer: mas quando eu fui contratada, me falaram que era assim. E aí? Prova que era para ser diferente.
Prove que era para ser diferente. E aí? O empresário vai provar como? Se não tem nada documentado. Então, não ter escrito, não ter mapeado, e principalmente com a ciência de cada executor, é algo muito sério. E nem sempre as empresas têm, tá? Então, para cada ciclo operacional, atividade ou área identificada pelo auditor como de interesse, seu trabalho será executado de forma ordenada e dirigida para a obtenção de um conhecimento abrangente que lhe permita formar uma opinião sobre a efetividade e adequação do controle e assegurar-se do processamento das operações. Então, tipo, ele tem que entender a ponto de sugerir melhorias, tá? A ponto de dar uma opinião, melhorias, identificar que não está bom, né? Então eu tenho que entender a ponto de opinar. Agora vocês vão fazer a atividade, logo a prof vai explicar. Nessa atividade, vocês vão desenhar um controle interno, né? E como é o entendimento a ponto de dizer, se fosse feito um pouquinho diferente, teria uma melhor operacionalização na empresa? De que forma, tá? Então, formar a opinião, tá? Poder dar opinião sobre aquilo. Uma opinião muito maravilhosa é sempre que a gente contextualiza de acordo com as normas. Então, tudo que tiver normas, você pode contextualizar com base nelas. Isso dá uma legalidade ao trabalho, dá eficiência. Então, sempre, né, de acordo com a normatização tal, a legislação tal, você coloca o número ali, sugere-se que o exemplo que a prof citava, né, de acordo com a norma brasileira de contabilidade, ativos que estão em desuso não devem permanecer no ativo imobilizado, uma vez que eles não vão representar, né, o valor corretamente. Mas sempre colocar ali, de acordo com a norma brasileira de contabilidade TG 26, isso traz um trabalho muito responsável. Só que nem todos os processos e os controles têm normas específicas para eles, né? Porque como abrange toda a parte operacional, não são todos que vão ter, mas todos que tiver, você vai estar muito bem embasado se você contextualizar de acordo com as normas, tá? Então, a auditoria operacional indica as possíveis melhorias no processo, tá? Aqui a prof traz, então, para vocês alguma referência, né? Que tem esse livro na biblioteca virtual da Unijuí. Sempre como referências vocês podem utilizar, então, uma norma brasileira de contabilidade TI 01, que é a técnica de auditoria interna, que foi disponibilizado também nessa unidade, o código de ética, as normas internacionais de auditoria interna, né? E também cada processo de acordo com todas as normas brasileiras de contabilidade, né? Que vai ter lá baixa de imobilizado, né? Estrutura conceitual, tudo você pode ler para então sugerir melhorias concisas para os administradores. Certo, minha gente? Dúvidas, perguntas para a prof? Nenhuma pergunta. Entenderam tudo que eu falei? Bom, já que vocês não querem perguntar, então a prof vai compartilhar com vocês, então,
essa unidade, esta atividade, ela vai fechar, então, com essa atividade, a gente conclui a unidade 1, tá? Então, como que compreende essa atividade? Ela é pontuada, ela tem peso 10 pontos, tá? Então, como os controles internos, eles são o ponto de partida dos trabalhos a serem realizados pelo auditor, o que que a atividade contempla? Então, definir um processo de sua preferência e fazer a avaliação dos controles internos, tá? Então, a avaliação deve ser, aqui a prof colocou, né, que depois eu vou fazer lá no fórum, né, um feedback de todos os trabalhos, a prof vai corrigir, ele é individual esse trabalho, tá? E aí a prof vai fazer uma socialização lá no fórum, então, para vocês sobre o trabalho que foi executado, de que forma que foi, tá? Então, eu vou dar um retorno para vocês depois no Moodle ali, e também além da nota, tá? Então, o que que envolve esse trabalho? É o nome do processo avaliado, ou seja, vocês vão avaliar o processo de pagamento no setor financeiro de uma empresa. Ou vão avaliar, independente do processo que for. Tem que colocar, não precisa colocar o nome da empresa, tá? Então, vocês vão colocar o processo. O nome é importante que tem ali, tá? Então, vocês vão desenhar esse processo ou descrever ele, certo? Então, você pode fazer ele, então, como a prof mostrou para vocês aqui. Deixa eu ver onde é que ele está ali, o desenho que eu havia mostrado para vocês. Vocês podem descrever, então, também a parte da como vocês avaliaram esse controle, tá? Fica, então, a avaliação dele. Vocês vão desenhar ele. O processo, hoje, esse controle interno é executado da seguinte forma. Exemplo, contas a pagar e vão fazer todas as caixinhas, tá? Vão lá, vão desenhar. É chegado a nota, é feito, então, primeiro entrega para o setor fiscal, do setor fiscal entrega para a contabilidade, mas para chegar, o setor fiscal só vai dar entrada se tiver assinado por quem recebeu, essa pessoa que recebeu, ela tem todas as regras. Então, quais são essas regras, tá? Façam o mais completo que vocês puderem, tá? Pode ser qualquer processo, tá? Que vocês, do trabalho que vocês estão, um processo, todos estão no mercado de trabalho, né? Seja qual for o processo, a prof sempre diz, às vezes, na empresa que eu trabalho não tenho como fazer, né? Você pode trocar ideia com outra pessoa, conhecer um processo de outra empresa e desenhar ele. E aí vocês vão poder avaliar como seria a sugestão de vocês com relação àquele controle. Ele tá bom daquela forma? Ele poderia ser melhorado, né? Qual é a sugestão? Porque assim, o controle ele só vai estar eficiente quando o auditor consegue opinar, tá? Então, mesmo que a opinião de você seja perfeita lá, né? Que não teria nada para melhorar naquele processo. Tranquilo. Essa é a opinião de vocês. Tá? Mas tem que ter a opinião de vocês. Então, se desenha o processo, entende ele e depois vocês vão, então, fazer isso, tá? Então, pode ser um processo que acontece na vida de vocês, tá? Não necessariamente da empresa, eu não consigo fazer lá, mas tem um processo que vocês executam, um controle que vocês executam mensalmente, por exemplo, tá? Então, pode ser dessa forma também, tá? Então, vocês têm aula que vem toda para fazer essa atividade. Quando a prof não tem aula assíncrona, né, eu coloquei a mensagem assíncrona com vocês, eu coloquei a mensagem lá, né, se precisarem
Eu vou estar ali, então, observando e tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Mas no decorrer da semana também, quando forem fazer a atividade, tenha conversa com o professor no Moodle e tem o fórum, tá? A prof sabe que tem alguns estudantes que são mais tímidos e preferem a conversa com o professor. E eu vou responder, seja qual for a opção. Mas por que a prof gosta mais do fórum? Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega. E às vezes ele, né, nem se deu conta e aquela dúvida contribui para auxiliar o colega na execução, enfim, contribui para isso, tá? Então, a gente consegue fazer, às vezes, né, alguém acessa ali, coloca a sua opinião e acaba ficando um debate muito interessante. Então, se quiserem colocar ali, tranquilo, tá? Eu vou ficar, então, ali à disposição para ajudar vocês. Certo, minha gente? Ficou clara a atividade? A Milene, no início, tinha perguntado para a prof, agora ficou tranquilo com todas as explicações da aula, Milene? Sim, prof, tranquilo. Tá, beleza. Prof. Oi, João, tudo bem? Que bom falar com você. Obrigado, prof, muito Porque bom ninguém escutar. fala nessa turma? Pois é, não, o pessoal é meio tímido, Diga, em que posso ajudar? O desenho, daí a gente faz no papel, tira uma foto e envia, ou teria que ser digital para poder fazer alguma alteração? Assim, João, existe o programa a prof vai escrever aqui, tá? No chat. Existe o programa Visage, tá? Que ele faz esses fluxogramas de quadrinho. O Visio são programas gratuitos, tá? Que você consegue baixar e fazer conforme aquele modelo que a prof fez. Mas, digamos que você não consiga baixar e fazer ali, tá? Você pode fazer as caixinhas, todas elas uma folha de ofício, desenhar, escanear, tirar uma foto e postar no Moodle, tá? Desde que ele seja bem organizadinho, conforme está ali. Então, se você não consegue, você pode apresentar dessa forma, tá? Desde que seja, então, com a letra legível para a prof poder entender a sequência do teu processo. Mas a prof pede sempre, diz assim, se puderem, tentem baixar um desses dois programas, porque eles vão ser importantes para a caminhada de vocês, tá? Para trabalhar um dia, para vocês serem auditores, é muito importante a gente ter noção desses fluxogramas, tá? Como que eles funcionam, então o processo. Mas não, se você não conseguir, você pode entregar a atividade igual, da forma que você deixe bem claro lá nos teus desenhos, bem tranquilo, tá? O importante é você fazer o trabalho e entender um controle. Isso é importante, tá? Certo, certo. Obrigadão pela explicação. Tá? E qualquer coisa chama a prof. O Felipe está me perguntando se pode ser qualquer empresa. Pode ser qualquer empresa, Felipe. Qualquer controle interno também, tá? Só o que a prof quer já salientar para vocês assim, como na auditoria a gente olha os detalhes, tá? Então, assim, às vezes o aluno vai lá, ele faz 3 caixinhas, né? Diz assim, prof, por que você colocou lá, né? Você, olha a avaliação que você me deu. Porque não tem um controle interno que tem apenas 3 caixas, né? No detalhe, como que a pessoa recebe, paga, sim, mas ela recebe, não tem nenhuma regra de recebimento, então, no mínimo, quando tem 3 caixas, você vai sugerir muita coisa, tá? Então, você tem que sugerir. O processo é assim, ele é bem, né, como foi explicado uma vez para mim, prof, o processo lá é simples, concordo, mas na auditoria, o que a gente visa?
proteger o patrimônio da empresa. O fato de ser simples tem que trazer segurança para aquele controle. Então, é simples, ótimo, você não tem nada para contribuir para fazer com que ele proteja o patrimônio da empresa? Tá? Então, assim, essa contextualização é importante também, certo? Como a prof disse, você tem que ter clareza para sugerir e contextualizar ele. Tá bom? Ok, Felipe. Certo, alguém mais? Alguma pergunta? Ok, eu fico à disposição, tá? Qualquer coisa é só chamar a prof lá. Que bom, Felipe, também que você escreveu ali me perguntando, a Milene também, né? A prof fica contente quando vocês perguntam, tiram umas dúvidas de vocês. É para isso que eu estou aqui, tá? Gostaria, então, de salientar, mesmo que foi ali pelo chat, mas me tranquiliza saber que vocês estão, então, fazendo essas perguntas, tá? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então a prof... Oi, Jússi. Pode ser de uma associação também, processo de uma associação? Claro, pode ser sim. Uhum. Tá bom. Pode ser sim. Tá? Viu, Jússi? Pode ser inclusive da associação que vocês trabalharam aquele controle lá. Né? Também pode ser de uma associação, mas como que é realizado, né? O controle lá do que vocês fizeram, né? É um controle interno. E a gente tem tantas coisas para sugerir lá, né? Pode ser sim. Independente da empresa, certo? Todas elas cabem à auditoria, certo? Todas elas cabem à auditoria, porque toda empresa que tem patrimônio precisa de proteção. Por isso, seja o tamanho que for, sempre vai ter processos para auditoria e identificar melhorias. Sempre vai ter, tá? Então, independente da empresa que for. Quem tiver a oportunidade, faz um mapeamento de um setor de recursos humanos, de uma contratação de pessoas, como que é para contratar as pessoas, desde a documentação, né? Quem puder, façam esse tipo de trabalho, se desafiem, tá? Para olhar como quais são os dados que são solicitados, tudo que tem que preencher para contratar uma pessoa, né? Com o e-social hoje, quais são os dados obrigatórios, né? Por que se falta documentos, a empresa não consegue seguir com o processo de contratação, né? Isso é um controle interno. Como que faz, né? Bom, mas enfim, todas as áreas que vocês escolherem serão bem-vindos. Eu vou olhar todos eles né? Podem ter certeza que a prof vai olhar, vai corrigir todos esses controles que vocês vão fazer, tá bom? Então, ninguém mais tem dúvidas? Não? Então, a prof vai encerrar a gravação, né? Vai deixar, então, desejar para vocês, então, boa noite. Encerro a gravação, fica disponível no Moodle para todos aqueles que não puderem estar presente, para alguém que quiser tirar alguma dúvida. Esse material que foi demonstrado para vocês aqui nessa explicação, ele também está disponível, foi disponibilizado lá pela tutora, né? Então, também ele está disponibilizado lá para vocês, tá bom? Tá bem, prof. Brigadão. Boa semana, bom resto de semana, tudo de bom. Obrigada, igualmente. Um abraço, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.